472 deputados votaram a favor do fim da escala 6x1 e só 22 votaram contra. Foi a votação mais unânime dos últimos anos no Congresso. Direita, esquerda, centro, praticamente juntos. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Existe uma chance real de 30 milhões de brasileiros continuarem trabalhando assim por muitos anos, mesmo depois dessa aprovação histórica. E eu vou te contar o porquê. Então fica até o final, porque tem um detalhe importante que quase ninguém percebeu e eu tenho certeza que ele pode mudar a forma como você está vendo as coisas. Vamos começar pelo tamanho disso. Hoje 30 milhões de brasileiros trabalham na escala 6x1. 30 milhões, pessoal, é muita gente. E para você ter uma noção concreta disso, é mais gente que a população inteira da Venezuela. E essa pessoa tem apenas um dia para resolver tudo na semana, para ir no mercado, para ir no banco, para ver os filhos, para descansar. É muita coisa. Imagina você nessa situação, com apenas um dia para você poder fazer tudo isso. E a matemática não acaba fechando, porque um dia é muito pouco para uma pessoa conseguir ter um pouco de qualidade de vida. Então, se coloque na posição dessa pessoa que não tem esse tempo disponível para estar com seus familiares, para estar fazendo o que gosta. A matemática não acaba fechando. E tem muita gente citando que isso vai acabar com o Brasil. Vamos olhar para esse argumento de frente, para responder ele com dados e não com emoção. A PEC que acaba com a escala 6x1 passou no dia 27 de maio pela aprovação em 2 turnos. No primeiro turno foram 472 votos a favor e 22 contra. E no segundo, 461 a favor e 19 contra. Para a PEC ser aprovada, ela precisa da maioria no Congresso. Ela precisava de 308 votos em 2 turnos e conseguiu 472, ou seja, foi uma lavada. E o texto aprovado é esse. A jornada de trabalho cai de 44 horas para 40 horas semanais. São 2 folgas por semana, preferencialmente domingo, e o salário será mantido, proibido qualquer corte de custo pela redução de horas. E tem uma exceção importante: profissionais da saúde, da limpeza urbana, do transporte, da segurança, que acabam trabalhando na escala 12x36, vai permanecer no regime atual. Não é uma mudança que varre tudo de uma vez. A PEC passou na Câmara, mas ainda ela não vale nada. Agora ela vai lá para o Senado e ela também precisa passar em 2 turnos lá também. E o presidente do Senado já informou que não tem pressa nenhuma. É brincadeira mesmo, né? É porque não é com ele, né? Para ele tá fácil, então ele não vai ter pressa mesmo, não é do interesse. E tem uma informação importante: o Senado ele pode alterar o texto, e se ele mudar alguma vírgula, volta lá para os deputados votarem novamente. Aí a Câmara vai precisar votar novamente e só é lei quando as 2 casas concordarem com o mesmo texto. E vamos imaginar que o Senado aprova igual. O que acontece? Essa transição ela tem 2 etapas, levando um total de tempo de 14 meses. Na primeira etapa, após a aprovação, em 60 dias, o empresário tem que tirar 2 horas semanais, pelo menos, do colaborador. Ele pode tirar de formas diferentes, mas ele tem que tirar sem cortar o salário. E na etapa 2, ele tem até 14 meses para implementar o 5x2 de forma completa na empresa. 2 dias de folga por semana, com o salário preservado. 14 meses. Esse é o prazo real que um trabalhador do 6x1 vai ver na prática toda essa mudança acontecer, depois que o Senado aprovar. Agora eu quero olhar para o outro lado da história, porque esse debate não é simples. Tem empresário falando que essa mudança vai quebrar pequenos negócios. Isso não está totalmente errado. Tem setores que dependem dessa escala no final de semana, como restaurante, varejo, segurança, e esses caras provavelmente vão precisar contratar mais gente ou repensar no modelo de negócio, e isso tem um custo real. Mas aí eu pego 2 dados que me fazem pensar de forma diferente. Primeiro, a Organização do Trabalho Mundial publicou relatórios mostrando que países que têm a jornada de trabalho reduzida têm colaboradores mais produtivos, como a Alemanha ou Dinamarca, países com economia gigante e uma jornada menor que a nossa. Em segundo, uma pesquisa do Sebrae mostrou em 2024 que 47% dos pequenos e médios empresários falaram que a jornada reduzida não afetaria o negócio deles. Menos de 1/3 acha que a medida seria prejudicial, ou seja, nem o próprio empresariado é unânime contra. A pergunta real não é: vai ter custo? Vai. E a pergunta que deve se fazer: o empresário que se adaptar vai sair na frente ou não? E aí eu tenho minha opinião clara sobre isso. E eu acho que essa mudança vai separar 2 tipos de empresa: a empresa que vai reclamar, vai culpar o governo e dizer que é inviável, e a empresa que vai criar processo, usar a tecnologia, contratar gente diferente e descobrir que pessoas descansadas têm uma entrega melhor. E eu não tô falando isso para você porque é bonito, é a realidade. Henry Ford, por exemplo, implementou a jornada de trabalho 5 dias por semana em 1926, há 100 anos atrás. Ele mesmo disse na época: o tempo de lazer do trabalhador não é tempo perdido, nem privilégio de classe. Isso não é debate político ou econômico,
é um espelho, então vamos resumir tudo o que você precisa saber sobre esse assunto agora. Primeiro, a PEC passou pela aprovação histórica. 2, ainda precisa da aprovação do Senado sem prazo definido. Se aprovada, a transição pode levar até 14 meses. O salário não pode ser reduzido. E por último, os setores essenciais vão continuar na escala 12/36. Me fala aqui nos comentários, você trabalha na escala 6/1 ou você é um empresário que vai precisar se adaptar? E eu quero ouvir os dois lados, de pessoas que estão nessa realidade, não apenas de gente que opina. E se esse vídeo te ajudou de verdade, compartilha com aquela pessoa que trabalha 6 dias por semana e precisa saber dessa informação. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!